Ele dá o sinal. Boa tarde, feliz sábado a todos. Estamos de volta aqui à classe bíblica de Conjunto José Bonifácio, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos então agora entrando no segundo tema das doutrinas ou das crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a segunda das crenças fundamentais da Bíblia. Nós estudamos na semana passada sobre as Escrituras Sagradas e vimos algumas características dela. Obviamente que com uma hora de estudo, mais ou menos, a gente não entrou em cada pormenor das Escrituras. Eu me lembro, depois de terminar o estudo, que, poxa, podia ter citado aquele verso, aquele outro verso, etc. A gente sempre pensa assim, né? Podia ter acrescentado. Mas para não ficar muito cansativo, a gente reduziu e hoje vai ser a mesma coisa. Vou passar algumas evidências do Antigo e Novo Testamento acerca da segunda doutrina, que é a doutrina da Trindade, a crença na Trindade. Vamos ver então algumas evidências de que a divindade ela é composta por mais de uma pessoa, não uma pessoa só, mais de uma pessoa. Vamos então a essas evidências. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, Gênesis capítulo 1 e o verso 26. Logo no comecinho já há evidências de que a divindade ela é de uma unidade, Deus é de uma unidade composta, não é uma unidade simples, é uma unidade composta. Isso está evidente pelo próprio verso 1, do capítulo 1 de Gênesis, onde no verso 1 está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando o texto diz criou Deus o céu e a terra, Deus os céus e a terra, Deus ali é Elohim, que é o plural de Eloá, indicando ali uma pluralidade de pessoas na divindade. Mas vamos ver de maneira mais expressa no verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, no verso 26, a evidência de que a Trindade existe, ou de que pelo menos existe mais de uma pessoa no Deus bíblico, é o fato de Deus ter criado e falado assim, façamos o homem conforme a nossa imagem, não conforme a minha imagem. Ele não disse faço, ele disse façamos. Ele não disse conforme a minha imagem, mas conforme a nossa imagem. Essas evidências apontam no sentido de uma pluralidade de pessoas ou de uma unidade composta. Então, quando a Bíblia fala de Deus enquanto Deus é um só, esse um não deve ser entendido no sentido de no sentido, digamos assim, unidade simples, é unidade composta. Vejamos outras evidências disso. Eu coloquei aqui na sequência de slides, eu estou lembrando agora, mas não na ordem exata, é o que está escrito em Gênesis 16. Gênesis 16, nós vamos ver do verso 7 ao verso 13. O nosso alvo está no 13. Por que? Alguém poderia perguntar assim, mas por que então pegar do verso 7? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É muito verso para quem ler tudo isso, o alvo é o 13. É para você entender quem é o personagem a quem Agar se dirige. Agar, a concubina de Abraão, não é? O verso 7 diz assim, o anjo do Senhor encontrou-a junto a uma fonte de água no deserto, a fonte que está no caminho de Sur, e disse, Agar, serva de Sarai, de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu, estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora, perdão. Verso 9. Então disse o anjo do Senhor. Então o diálogo é só Sara e o anjo do Senhor. Então verso 9. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor. Quem está falando é o anjo do Senhor. Se é o anjo do Senhor, não é o Senhor propriamente dito, mas o Senhor que o enviou. Ele é anjo do Senhor. Vejamos. Multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor, concebeste e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor ouviu a tua aflição.
Ele será como um jumento, selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Portanto, o destino do filho de Agar com Abraão, Ismael, ele seria um destino conflituoso, né? Envolvido com confusão com muita gente. Sigamos, verso 13. Antes do 13, a última frase do 12 eu não li. Ele diz assim: e habitará diante de todos os seus irmãos. Agora sim, no 13 diz assim, ó, ela, que até agora era o anjo do Senhor falando, agora é Agar. Olha o que Agar disse. Ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, abre aspas, agora a palavra dela, tu és Deus que vê. Pois ela disse, agora olhei para aquele que me vê. Então, nesse verso, nós temos dois indícios de que esse anjo do Senhor faz parte da divindade. Primeiro indício, ela chamou o anjo de Iavé, Jeová. Onde está na primeira oração da frase, na primeira oração do versículo, diz assim, ela chamou o nome do Senhor. Ali no hebraico é aquilo que a gente costuma falar, o pessoal, né, costuma falar de teologia, que é o tetragrama. São as 4 consoantes do nome de Jeová, de Yahvé, que é Yod, Re, Vav, Re. Então, em Gênesis 16, verso 13, nós temos a primeira evidência de que o anjo do Senhor é membro da divindade pelo fato de ela usar o termo de Yahvé para o anjo do Senhor. Não bastasse isso, ela segue, o verso segue, né? E ela diz, tu és Deus que vê. Então ela chama ele de Yahvé e depois fala que o anjo é Deus que vê. Agora nós poderíamos colocar um impasse para a nossa reflexão aqui. E o impasse é, se o anjo Gabriel apareceu para João no Apocalipse, e quando ele apareceu para João, João se prostrou para adorar o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel censurou João e disse, não faças isso, não faças tal, eu sou um servo teu e dos teus irmãos, que tem um dom de profecia, o testemunho de Jesus, adore a Deus, ele fala. Então, a gente percebe que o anjo Gabriel, enquanto anjo fiel de Deus, ele fala, não adora a mim não me chame, não me considere Deus. Aqui, esse anjo do Senhor que diz para Agar que ele multiplicaria a descendência de Agar, quando ela trata ele como Jeová, ele fica quieto, ok, é isso mesmo, ele não refuta, ele não faz objeção, como Gabriel faz quando João vai adorá-lo. Então a gente tem aqui evidências de que a divindade é composta pelo Senhor e o anjo do Senhor. Quem quer que seja esse anjo do Senhor, tá? Nesse momento. Eu já sei quem é, mas eu vou adiantar para vocês. Então vamos lá. Nós temos outro verso que apresenta a pluralidade de pessoas em Deus. Salmo 110. Você abrir a sua Bíblia em Salmo 110. Aliás, quem já é adventista sabe que nós estamos estudando a lição dos Salmos, lição da Escola Sabatina, 3 meses de Salmos. E aqueles que nos acompanham online podem também buscar a loja adventista mais próxima da sua casa e adquirir a lição da Escola Sabatina, ou mesmo procurar no site oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia e adquirir a lição e estudar os Salmos conosco. Salmo 110, verso 1 diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés. Ou tem versões que dizem por escabelo dos teus pés. Então a gente percebe aí, em Salmo 110, que o salmista Davi, esse salmo é de Davi, você pode ajudar a luz lá. O salmista Davi, falando sobre Deus no céu, ele fala assim, disse o Senhor ao meu Senhor. Como que está no hebraico? Irmãos, eu sou muito fraco no hebraico, muito fraco. Mas eu sei alguma coisinha só por causa desses impasses. Quando a gente encontra um verso desse, a gente fica pensando assim, mas como que está no hebraico? A gente vai lá, consulta. Eu tenho a Bíblia Stuttgartense em casa, que é o Antigo Testamento hebraico, é a melhor publicação de hebraico do mundo, publicação, é a Bíblia Stuttgartense, é o Antigo Testamento hebraico. E lá na Stuttgartense está assim, disse
Yahvé a Adonai. Adonai é meu Senhor. Disse, o Senhor é o meu Senhor. Só que Adonai é o nome de Deus, tanto quanto Yahvé. Então é como se Yahvé falou com Adonai, com outro membro da divindade. Então aí nós temos mais uma evidência de que há uma pluralidade, mais de uma pessoa na divindade, e que a unidade, quando a Bíblia fala assim, Deus é um só, etc., pode ter dois sentidos. Primeiro, quando o profeta, o escritor bíblico, está querendo diferenciar o Deus verdadeiro dos falsos deuses, dos ídolos, ele usa um termo hebraico chamado Yahid, que é a unidade simples, mas só para destacar a diferença entre o verdadeiro e o falso, dos falsos, né? O verdadeiro dos falsos. Quando o escritor bíblico vai falar de Deus na sua essência, de quem ele usa o termo Errad, que é diferente de Yahid. Yahid, unidade simples, e Errad, unidade composta. E aqui, como em outros lugares da Bíblia, nós vemos evidências da pluralidade de pessoas em Deus. Vamos a outra evidência, Isaías. Aproveitando que a gente já está em Salmos, pode falar. Pessoal, presta atenção na pergunta do Mateus. Quando a gente lê então aqui a tradução Senhor da Bíblia, pode ser Yahvé ou pode ser Adonai? Não, pode ser Adonai, Yahvé ou Elohim. Mas no hebraico não está usando Senhor como a gente entende hoje. Não está. Por exemplo, o João mais velho chamou Senhor. Não, no hebraico está. Ou está Elohim, ou está Yahvé, ou está Adonai, ou está El Shaddai, ou está Elroy, ou está Yahvé Tzidkenu, o Senhor Justiça Nossa, ou Yahvé Ra, o Senhor meu pastor. Então, assim, tem várias expressões que destacam as qualidades de Deus para a situação. Por exemplo, quando Moisés ele estava com os braços levantados, Israel lutava com o povo inimigo, ele começou a ficar cansado, ele abaixava os braços e Israel começava a perder na guerra. Aí Arão e Ur, que eram dois amigos de Moisés, auxiliares, eles se juntaram a Moisés e ambos seguravam, cada um deles segurava o braço de Moisés para cima. Enquanto o braço de Moisés estava para cima, o Israel ganhava na guerra. E aí eles ficaram segurando. E naquele dia, pela vitória que o Senhor ganhou, deu o nome do Senhor de Yahvé Nissi. O Senhor é nossa bandeira, porque o Senhor assumiu a direção da batalha enquanto Moisés intervinha em oração, pedindo a Deus para abençoar. E significa que cada vez que Deus manifestava uma qualidade divina, ou na guerra, ou na cura da doença, ou no amparo a pessoas desamparadas, por exemplo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, nesses momentos ele recebia um nome, um título específico, Yahvé alguma coisa, Yahvé Nissi, Yahvé El Shaddai, né? etc. Esse tipo de coisa. Isso acontece muito. Mas não aparece Senhor como aparece no português. Não que não tem no hebraico, tem, e aparece, mas não é sempre, é coisa assim, muito esporádica. É que como o português, os tradutores pensaram assim, poxa, vou colocar Yahvé, a pessoa vai saber o que é Yahvé, não o Jeová. Alguns colocaram Jeová, tem versões que tem Jeová, evidentemente. E tem versões que, mas as versões, em geral, as versões têm mais o Senhor. A Bíblia mais fiel nesse aspecto é a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, muito interessante sobre a questão do uso do nome de Deus. Né? Vamos adiante então para Isaías, sobre as evidências de que há uma pluralidade de pessoas em Deus. Isaías capítulo 6, nós vamos para o verso 8. Todos aqueles que puderem nos acompanhar, não apenas nos ouça, não apenas acompanhe assistindo, mas também façamos uso da Bíblia, quer dizer, para você se familiarizar com a Bíblia e se tornar experiente encontrando as passagens, sabendo se defender e apresentar a razão da fé que é em nós. Isaías 6, no verso 8, diz assim: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, note bem, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, disse o profeta Isaías. O fato é que Deus se apresenta com mais de um aqui. Ele diz assim, a quem eu enviarei e quem há de ir por nós? Eu não quero entrar no pormenor agora de explicar qual pessoa da divindade falou aqui. Eu sei qual pessoa da divindade falou aqui, verso 8. Não foi o Pai, tá? Não foi Deus o Pai. Verso 8, quem falou aqui não foi o Pai. Vou dizer mais, não foi Jesus, foi o Espírito Santo. Verso 8, quem fala que é o Espírito Santo. Detalhe, quem Isaías vê é Jesus, mas quem fala é o Espírito Santo. Isso por causa do Novo Testamento, mas
Aguarda, a gente vai chegar nessa análise mais para frente. Vamos seguir então as nossas considerações nas passagens que indicam a pluralidade de pessoas em Deus. Vamos para Josué. Josué capítulo 5, peço que vocês acompanhem, né? Josué capítulo 5 é muito precioso, muito precioso. É um texto bem marcante. Vamos considerar então aqui Josué capítulo 5, de 13 a 15. O verso 13, só para a gente contextualizar, antes de entrarmos no verso propriamente dito, Josué assume a liderança de Israel quando Moisés morre, e agora Josué está liderando Israel na tomada de posse da terra prometida, passo a passo enfrentando aquele reino. E agora Josué está preocupado em conseguir vitória contra o próximo reino, digamos, inimigo de Israel. Então, Josué, ele busca um lugar de oração, e quando ele está orando sozinho, buscando a direção divina para que Israel não perca na batalha, no verso 13 acontece isso, ó, 13, olha, estando Josué perto de Jericó, levantou os olhos e viu que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada desembainhada, uma espada nua, ou seja, era espada pura, não estava dentro da bainha. Olha o que acontece. Chegou-se Josué a ele e perguntou-lhe: és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? Então a cena aqui, é preciso que nossa imaginação se apodere da cena, penetre na cena. E imagina a cena: Josué, um homem guerreiro, muito saudável, pronto para a guerra, ele está armado e ele se curva para orar. Subitamente surge um homem que Josué não sabe quem é, e esse homem aparece com a espada fora da bainha. Qual que é a ideia? A ideia é: esse homem não está aqui para brincadeira. Esse homem que está com a espada fora da bainha, ele pode me pegar com a navalha e me matar. Então Josué, o verso bíblico diz assim: chegou-se Josué a ele. A impressão que o texto nos passa é que Josué, ele se levantou da posição de oração e ele empunhou a sua espada e foi para cima em tom de ameaça. E ele perguntou: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Como se fosse o tom era de tensão. Primeiro o homem se apresenta com a espada fora da bainha. Josué chegou-se a ele, ou seja, não foi assim, ele já falou. Eu acho que ele já fez, a impressão do texto passa que ele foi se dirigindo ao homem em tom de ameaça e perguntou: você é amigo ou inimigo? Parece, quem é homem sabe um pouco, já passou por várias situações assim, né? De imaginar aquela pressão masculina um diante do outro. Um homem pronto para a batalha, o outro também. Quando ele diz: você é dos nossos ou dos nossos inimigos, a resposta do anjo revela que essa leitura que eu fiz no verso 13 é verdadeira. Vamos para o verso 14. O verso 14 diz assim: respondeu ele, o anjo, não do Senhor, não. Esse não dá a impressão que Josué estava caminhando para cima do anjo. Esse não dá aqui, ó, não, ponto. Aí ele diz: mas agora veio como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto em terra e o adorou e perguntou-lhe: que diz meu senhor o seu servo? Olha que interessante, ele falou: eu sou o chefe, o príncipe dos exércitos do Senhor. Ele não falou que ele era o Senhor, ele falou: sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Só que o verso diz que Josué o adorou. Se é o caso, se fosse o caso semelhante ao de João no Apocalipse, quando ele se curvou para adorar o anjo Gabriel, esse anjo do Senhor teria repreendido na hora: levanta que eu sou o servo, você não pode me adorar. Mas ao contrário, ele recebeu a adoração numa boa. E o verso 15 vai coroar a nossa leitura, porque o 15 diz assim: respondeu o príncipe dos exércitos do Senhor a Josué. Novamente, a Bíblia não fala que ele era o Senhor, fala que ele era o príncipe dos exércitos do Senhor. Aí diz: descalça as sandálias dos teus pés, pois o lugar em que estás é santo. E Josué fez assim. Então, quando que aconteceu isso? Isso aconteceu uma outra vez na Bíblia. E foi lá com Moisés diante da sarça ardente. Então a gente vê que a situação do encontro de Moisés ali com o ser divino
É a mesma situação de Josué diante desse príncipe dos exércitos do Senhor, indicando que esse ser, ainda que não fosse o Senhor, ele era membro da divindade, porque foi adorado, a presença dele santificou o ambiente, né? E aí ele cobrou de Josué a mesma referência que Moisés prestou diante do Senhor. Quando Josué, na verdade, tanto Josué como os outros do Antigo Testamento, aconteciam essas coisas, eles tinham essa luz sobre a Trindade ou não? Josué via, falava, pô, é Deus que está aqui, mas não que era uma segunda pessoa da Trindade. Então, eles não tinham a ideia exata, mas eu creio, assim, Davi escreveu o Senhor disse do Senhor. Então, sim, então, os estudiosos judaicos, né, vários estudiosos bem antigos, lá como chama, da escola rabínica de Hillel, e os estudiosos antigos, eles cogitavam a possibilidade de que esse anjo do Senhor era o próprio Senhor. Alguns já pensavam nisso. E provavelmente os próprios profetas tinham noção do que era. Mas não sabiam assim que nem a gente hoje, Jesus, Espírito Santo, aquela coisa. Nesse sentido, com essa clareza. Mas eles sabiam sim que era um membro de alguma forma da divindade. Porque se ele prostrou e adorou, de alguma forma é Deus. Eu não sei como que é isso, como que pode. Talvez eles não entendessem isso. Mas eles entendiam que era o membro da divindade, de alguma forma. Né? E agora, só uma dica, quando eu estiver aqui, mas venho agora como capitão do exército do Senhor. Vem agora como capitão? Quer dizer que ele pode vir de outra forma. Isso, não é? Isso então pode ser uma evidência, por exemplo, para ver que Jesus também é o arcanjo Miguel. Ele sim. Pode ser o capitão do exército. Obviamente. Então só poderia dizer, não, mas veja, o capitão do exército do Senhor não pode ser Jesus. É que a gente vê que o capitão do exército do Senhor é Deus. É Deus. Mas é outra pessoa da divindade, não é o Pai, não o outro. Aí, como que a gente sabe que é Jesus? Porque Miguel é uma pessoa que se confunde com Jesus. E existem algumas evidências. Eu não vou me demorar nelas, vou só citar por alto agora, tá bom? Daniel 12, verso 1 diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, o defensor dos filhos do seu povo. Quando fala defensor, é a mesma ideia de advogado. Se Miguel é o advogado, o defensor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve desde que a nação do mundo, tá? E que livrar-se-á naquele tempo todo aquele que estiver escrito no livro, no caso da vida. Esse verso, Daniel 12, verso 1, ele indica que essa função do Miguel, ela se identifica, ou ela é equivalente à função de Cristo ser advogado, o defensor. Não bastasse isso, ainda tem uma a mais. Eu vou citar por alto, tá, gente? Vocês que estão acompanhando podem anotar aí para fazer os seus registros. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, que fala sobre a ressurreição, né, do 13 até o 18, no verso 16 fala assim: o mesmo Senhor descerá do céu com a trombeta de Deus e com a voz do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, se a voz é do arcanjo que ressuscita os mortos, por que João 5 fala assim, que a voz do Filho, João 5, 28, que a voz, muito, e será que muito, vamos lá, João 5, vamos para João 5, para vocês verem isso aqui, essa evidência. João 5, verso 25, João 5, 25, está escrito assim, ó. Abre lá para vocês verem. A igreja adventista entende que Miguel é Jesus. E há excelentes razões bíblicas para crer que Miguel de fato, Jesus é o arcanjo Miguel. Ele não foi criado, tá? Jesus não é criado. Quando a igreja adventista diz que arcanjo Miguel é Jesus, quando a igreja adventista afirma em seus textos, seus livros, suas publicações, revistas, que o arcanjo Miguel é Jesus, a igreja adventista não está dizendo que Cristo foi criado. Ao contrário, ela crê que esse arcanjo Miguel é o próprio Cristo, ele é Deus. Não é um ser criado, mas ele se apresenta, ora, como o príncipe do exército do Senhor, como o líder do exército. Então, João 5,25 diz assim: em verdade eu vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, os mortos vão vir à vida pela voz do Filho. Só que Paulo, em Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, verso 16, fala que é a voz do arcanjo.
e aqui fala que é a voz do Filho. Você percebe como a identidade de um e do outro, elas se confundem? Fica claro que a Bíblia está indicando aqui indícios, está dando indícios de que a personalidade do arcanjo Miguel é o próprio Cristo. É o próprio Cristo. Não é à toa que Miguel enfrenta o dragão em Apocalipse 12, versos 7 a 9, e o vence e expulsa do céu. Houve batalha do céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos. A pergunta é, se Miguel é o líder dos exércitos dos anjos fiéis, e o dragão é o líder dos exércitos dos anjos expulsos do céu, rebeldes, por que esse Miguel é apresentado como Miguel aí, e lá em Josué, que acabamos de ler, fala que o anjo, ele falou assim, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Esse príncipe é o arcanjo Miguel. E lá no Josué, o príncipe dos exércitos do Senhor, ele é adorado. Isso leva a crer que esse Miguel que aparece no Apocalipse, que é o mesmo príncipe de Josué 5, ele pode ser adorado. Se ele pode ser adorado, ele é da divindade. Só pode ser Jesus. Só pode ser Jesus. Aí, vamos seguir adiante aqui. A maior evidência da trindade do Antigo Testamento, eu vou citar agora, a maior evidência do Antigo Testamento, está em Isaías, capítulo 48, verso 16. Aí, vai ser importante, vai ser útil para a pesquisa daqueles que nos acompanham online, que eles busquem variedade de versões bíblicas. Então, se você tiver a Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, consulte esta e adquira a revista atualizada. Adquira a revisada. Adquira a versão João Ferreira de Almeida, corrigida e fiel, a revista atualizada que eu falei, né? Adquira da Igreja Católica, a Bíblia Ave Maria. Adquira a Bíblia Católica de Jerusalém e compare as versões, para você ver qual consegue expressar mais claramente aquilo que diz o verso. Olha o que diz na minha. Isaías capítulo 48, verso 16. Notem aí o que está escrito. Aliás, vou pedir para os irmãos lerem aqui. Você pode ler, Paulo? 48, 16? Isaías 48, 16. Aí é a maior evidência da Trindade no Antigo, tá? Não é a única, tem várias evidências, mas essa é a mais clara de todas. Deixa eu ir procurar. Aliás, só para me lembrar, Paulo, Mateus, a irmã, o quê? A irmã, o nome? Luzia. Luzia e a irmã? Raquel. Luzia, Raquel, beleza. Vamos lá? Mateus 40, Isaías 48, 20, verso 16. Chegai-vos a mim, ouvi isto, não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo que se fez eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou a mim e o seu Espírito. Isso, então vamos lá. Esse ser que está falando, assim, não falei em segredo desde o princípio. Esse ser, ele vai narrar o verso todinho até o final. Ele diz assim, desde o tempo em que aquilo se fez eu estava ali, e agora o Senhor Deus me enviou, e o seu me enviou, e também comigo foi enviado quem? O Espírito. A minha versão, ela é diferente, ela diz assim, no finalzinho, e agora o Senhor Deus me enviou juntamente com o seu Espírito, ou seja, dois foram enviados. Esse ser que veio, que falou em segredo desde o princípio, desde o tempo que tudo se fez, ele estava lá. Quem está desde o princípio de todas as coisas? Né? A impressão aqui é que é Jesus. Por quê? Porque Jesus veio com o Espírito Santo. Então, eu fui enviado juntamente com o seu Espírito. Eu e o Espírito. Fomos enviados. Fui e ele também. Então, nós temos alguém que envia. Quem é? O Pai. Alguém que é enviado. Jesus. E também alguém que acompanha esse enviado, que é o Espírito Santo. O verso deixa claro isso. Para a gente, por exemplo, fundamentar um pouco melhor essa leitura que a gente está fazendo de Isaías, capítulo 48, 16. Existe um verso famoso de João 17, 3, que diz assim, ora, esta é a verdade, lembrei. Ora, a vida eterna é esta, que conheço a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Lá diz que o Deus verdadeiro enviou Jesus. Aqui diz que enviou Jesus e o Espírito Santo. No Antigo Testamento está dizendo que foi os dois. E o Novo Testamento corrobora. O Novo Testamento, ele
ele assevera as mesmas verdades. Então, o Antigo Testamento, ainda que seja um texto judaico muito antigo, e que a noção do Antigo Testamento era de Deus ser um, várias evidências Deus deu no Antigo Testamento que não tinha só uma pessoa da divindade. Várias evidências. Apontando de que as próximas revelações serão mais, digamos, brilhantes. Né? Elas vão afugentar toda a treva, toda a dúvida. Vocês vão perceber quem sou eu. Ele já deu indícios no Antigo Testamento. Até da Trindade, Isaías 48. Pelo que eu tenho estudado e lido, parece que na maioria das vezes, quem era enviado, eu fico com a impressão que quem era enviado era Jesus e o Espírito Santo. Sim. Mas Deus, Ele não vem. uma imagem na nossa cabeça, que ele fica lá, mas ele nunca veio. Pelo pouco eu tenho lido. Mas é isso mesmo, é desse jeito. Aí, a sua compreensão de que Deus envia e ele fica lá sendo adorado pelos anjos, ela é verdadeira. A Bíblia está falando disso mesmo. Não é à toa que o Novo Testamento se chama Jesus de verbo. O que é um verbo? Verbo indicação. Então, é como se a ação do Pai fosse Jesus. Não a ação de maneira intangível, mas a pessoa de Jesus é o verbo, como sendo assim. Tudo que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo planejam, é Jesus que coloca em exercício na criação, né? Na criação. Mas o Filho está junto, o Espírito Santo está junto, os pais estão juntos. É assim que a Igreja Adventista entende e lê as Escrituras Sagradas. Mas nós não podemos parar por aí. Tem outras passagens que falam sobre duas pessoas divinas no Antigo Testamento. Tem Zacarias 2, Zacarias 4, tem outros textos. Mas agora nós vamos entrar nas evidências claríssimas do Novo Testamento, que vão na mesma toada, no mesmo diapasão com aquilo que a gente leu até agora no Antigo. Vamos lá. No Novo Testamento nós vamos para a primeira passagem que está em Mateus 3. Aí agora, gente, agora as evidências da Trindade elas são esmagadoras. Não dá. Diante do Novo Testamento não dá para a gente negar a Trindade. Quer dizer, não dá para a gente negar sem ser incoerente. Se a gente negar, tudo bem, a gente vai ser incoerente. Mateus 3, verso 16 e 17. 16 e 17. A cena é o do batismo de Jesus. Vejamos. Vou pedir para a irmã Raquel, se você encontrar, irmã Raquel, o verso 16. Você pode ler o 16? Se você estiver bem, né? Se tiver vontade para a leitura. Se não, vou pedir para a irmã Luzia. Aí se ela leu o 16, você leu o 17, tá bom? Pode ser? Pode. Então vamos lá. Mateus 3, verso 16. Achou, irmã? 3,16 de Mateus. Achei. Depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como vindo sobre ele. Isso, vindo sobre ele. Então vamos lá. Jesus está. O que está acontecendo com Jesus? Ele acabou de ser batizado e ele está saindo da água. Não só que o corpo dele saiu, que o batismo é afundar, né? Emergir na água. Aí o que acontece? Não só que ele está saindo da água no sentido de ele estar levantando do batismo, mas ele começa a se mover para fora do Rio Jordão. E aí, nesse momento, o que acontece? O texto diz assim, que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Pergunta, Jesus está descendo ou Jesus está aqui embaixo? Essa pergunta ela é indutiva. É para dizer para vocês, o Espírito Santo e Jesus não são a mesma pessoa. Um foi batizado, está saindo da água, e o outro está descendo como pomba sobre Jesus. Tem dois aqui. Sim ou não? Tem dois. O Espírito Santo descendo e Jesus saindo da água. Agora, tem um terceiro, no verso 17, irmã Luzia. E do céu veio uma voz que diz: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Então, se existe uma voz do céu que diz, olha que interessante. Quando fala do Espírito Santo, diz que ele está descendo. Certo, o céu se abriu, mas ele está descendo. Ele não fala de lá. Quem fala de lá é o Pai, verso 17. Do céu se ouviu uma voz. Não é que desceu alguém, ele está lá. Ele está dizendo, do céu se ouviu uma voz. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Um está saindo da água,
o outro descendo sobre o que está saindo da água, que é Jesus. Quem está descendo é o Espírito Santo, descendo sobre Jesus. E a voz que fala do alto? Nós temos aí nitidamente as três pessoas da divindade. Um falando, eu tive aquele no prazo, o outro saindo da água, acabou de ser batizado, e este que sai da água recebe o Espírito Santo sobre ele. Nós temos três aí. Ou alguma dúvida? Dá para ter dúvida aí, não? Dá para ter dúvida? São três? Tem alguém que tem dúvida? Pode falar. Pode falar, não. É da Trindade. Sim, mas aí ao longo você cita, não esquece, tá? Vamos para o próximo texto aí da Trindade. Vamos para Mateus capítulo... Não, Mateus agora não, vamos para outro. Vamos para 1 Pedro 1:2. Primeira carta de Pedro 1:2, Trindade, tá? Primeira carta de Pedro 1:2. A gente não quer ver agora a divindade de Jesus. Não é a hora. A gente não está estudando agora se Jesus pode ser adorado ou não. A gente vai estudar, mas não é agora. A gente está estudando as evidências da Trindade. E aqui eu vou parar para fazer uma observação que eu não fiz até agora. Podia ter feito isso aí em Mateus 3, mas eu não fiz, vou fazer agora. Vamos lá. 1 Pedro 1:2. Você pode ler, Mateus? 1 Pedro 1:2. Eleitos segundo a presciência de Deus o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vão ser multiplicadas. Então o verso permite, porque o verso coloca em justa posição, um do lado do outro. É assim, se eu tivesse aqui à frente da sala, né, para a gente estudar a Bíblia, e ao meu lado estivesse o pastor, e do lado do pastor, o pastor ao centro, e ao lado do pastor, o irmão Livingston, estivéssemos nós três aqui. Então, quando eu descrevo, estávamos na sala, o pastor, o Livingston e eu estou colocando na minha frase em posições distintas as três pessoas que estamos aqui na frente, ou estávamos, dando uma hipotética ilustração didática, né? Só para ensino. A mesma coisa acontece com Pedro. Pedro fala assim: eleitos segundo a presença de Deus Pai, santificados no Espírito. E depois, tem uma expressão que eu esqueci agora, que fala sobre aspersão e sangue de Jesus Cristo. Você fala? Aqui tem a nova versão internacional. Pode ler. Diz assim: escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicadas. Perfeito. Boa leitura. Excelente versão agora para a gente consultar, né? A diferença de uma linguagem para outra, né? Então a gente viu agora a importância de que a gente perceba essa posição do Pai, do Filho e do Espírito Santo no verso, a disposição com que são apresentados. Isso indica realmente que são três. Eu não posso fazer uma comparação assim, irmã Luzia. Estávamos lá, a estante e a minha esposa. Não, porque eu não coloco em justa posição a estante e a minha esposa. Eu coloco eu e minha esposa, ou eu e minha esposa e meu filho, ou eu, o Rubens e mais alguém. Aí sim, eu posso colocar em justa posição seres que são pessoais. Eu estou falando de seres pessoais. Eu posso colocar em justa posição. Estava lá na sala, cheguei na sala para dar estudo bíblico e só tinha a TV, uma cadeira e o tripé. Sabe? Não tinha mais nada. Nem ninguém estava na sala, nem nenhum objeto a mais. Entendeu? Eu posso falar isso, eu estou emparelhando objetos inanimados. Mas os escritores bíblicos estão emparelhando o Espírito Santo, o Pai e Jesus. E a expressão Deus Pai é bíblica, que a gente viu agora. Deus Pai. Porque muitos antitrinitarianos alegam que quando você usa a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que ela é forçada, que você está criando aquilo que não tem. Mas a expressão Deus Pai está mostrada aí, está bem claro no texto bíblico. Alguma pergunta aqui nesse verso ou vamos seguir adiante? Porque tem vários versos. Um dos versos controversos está em Mateus 28. Fala. Eu não sei se é o melhor, se a gente vai ver isso em outra aula, é da natureza de Deus, de Jesus e do Espírito Santo. Sim. A Bíblia ela traz clareza sobre isso ou não? Geralmente a gente tem que traz as fontes auxiliares. Não, traz. A impressão que eu tenho é que Deus Pai
tá lá e os querubins inatingível, tem que cobrir, porque assim... e Jesus não é a mesma coisa. Porque, por exemplo, se o Satanás, quando lá fez a rebelião, ele não ia olhar para Deus lá do poderoso e ia se rebelar contra ele, né? Então parece que ele estava num nível assim inatingível. Aí Jesus já aparece em algo um pouco menos, porque, por exemplo, passamos o homem à nossa imagem. Você consegue associar um pouquinho mais. Jesus é mais parecido conosco. E o Espírito Santo parece que não tem imagem. Sim, sim. A sua pergunta, a sua observação, a sua pergunta, a apresentação dessa perspectiva de que Jesus é um pouco menor do Pai, ela é muito interessante e ela vai ser necessária quando a gente estudar demoradamente sobre a controvérsia em torno da pessoa de Jesus, tanto quanto Deus como enquanto homem. Mas eu não vou deixar passar nenhuma pergunta sem resposta. Assim, se eu puder, claro, se eu souber, né? Tiver no meu alcance, a gente não sabe tudo, eu não sei. Definitivamente eu sou um dos que menos sabe, entre esses professores da igreja, um dos que menos sabe. Estou falando do Bonifácio, estou falando da igreja de São Paulo, né? Um dos que menos sabe. Mas, pelo menos isso eu me lembro agora. Ele fez uma pergunta: será que Cristo é da mesma natureza que o Pai? Abre em Colossenses 2, verso 10. 2, verso 9, perdão. Colossenses 2, 9. E guarda o texto, tá? Esse texto aí, se você tiver um bloquinho, você vai anota aí, anota isso aí. Não perde esse verso nunca mais. É um verso que tem que estar na mente a ferro quente, sabe? E assim, eu vou marcar o couro do boi, sabe? Tem que estar marcado no cérebro. Na hora que precisar, na controvérsia, peraí, Jesus não é Deus, calma lá. Colossenses 2,9 diz assim: pois nele quem? Qual é o último personagem do verso 8? Que aparece na sua Bíblia, o último personagem, vai lá. Última pessoa do verso 8. Cristo, né? Nele. Cristo, nele, pois nele, ou seja, em Cristo, habita como? Nele habita corporalmente. Isso é ele, está nele. Toda a plenitude da divindade. Não é que ele tem uma parte. É assim, o ser humano ele é participante da natureza divina. Cristo não. Cristo ele é Deus. A plenitude da divindade está nele. Por exemplo, eu não sou plenamente, eu não sou plenamente partícipe da natureza de Deus. Porque eu não tenho você não tem a divindade dentro de você, no sentido pleno. Você não tem onipresença, onisciência, onipotência, você não tem isso, imutabilidade, você não tem isso. Você muda. Mas nós somos participantes da natureza divina na medida que o Espírito Santo habita em nós, e ele é Deus, habita em nós. Mas ele não é, ou melhor, eu não sou ele. Né? Eu não sou o Espírito Santo. Ele está nos cristãos, o Espírito Santo está nos cristãos, mas a personalidade não se confunde. Um é um, o outro é outro. O que se usa frequentemente, a expressão, por exemplo, de Paulo falou assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, não implica em Paulo ter perdido a personalidade dele, seu caráter, mas em que ele faz de Jesus o centro do seu viver. É por isso que ele pode falar: Cristo vive em mim, que eu penso nele, trabalho para ele, a minha vida gira em torno dele, então Cristo é o centro da minha vida. Eu sou o sol e eu sou um astro. Ele é o sol, então eu sou um astro na órbita de Jesus. Eu vivo para ele. Então Cristo, esse é o sentido de Cristo em mim. Não no sentido de que Paulo falou assim: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. No sentido de que Paulo já era Jesus. Não dá. Nem era, nem nunca vai ser Jesus. Jesus é só ele. Acabou. Não tem. E aliás, ele é um monogenes theos, é o único da espécie. Por exemplo, o próprio Pai, que é tanto Deus quanto Jesus, e o Espírito Santo tanto Deus quanto Jesus, ele não é como Jesus, porque Jesus tem a humanidade. E nesse aspecto ele é só. Nem o Pai, nem o Filho, não o Pai do Espírito Santo, você não dá. Então, porque nessa medida ele tem a humanidade, o Espírito Santo não tem a humanidade. Intrínseca a ele. São todos iguais. Exatamente. De natureza nesse sentido, pode ter diferença. Para aqueles que nos acompanham, esses debates, na verdade, assim, essas perguntas muito oportunas que são feitas numa classe bíblica, como essa que fez o Mateus, elas foram centrais nos principais debates cristológicos do século II, século III, século IV, principalmente século IV, século V, quando a igreja cristã estava centralizada em Bizâncio, sabe? Constantinopla, Bizâncio. Quando a igreja cristã estava centralizada ali, os debates eram intensos,
porque a humanidade de Cristo foi debatida, e a divindade de Cristo foi debatida, sobretudo, século IV, V. Aí foi definido. Os especialistas da época, São Gregório e outros mais, Atanásio, um pouco bem antes dele, uns 100 anos antes dele, Agostinho, outros estudiosos da época, eles definiram termos técnicos para falar sobre essa pergunta, se Jesus tinha a mesma natureza do Pai. Eles usavam a palavra, o termo grego, homousio, é a mesma natureza. Então eles falavam assim, Deus é uma natureza, mas 3 hipóstases. Porque a natureza divina é a mesma, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, é a mesma natureza divina. Mas 3 hipóstases, quer dizer, 3 pessoas. 3 pessoas, mas uma natureza. Não era 3 naturezas, são 3 pessoas, mas não 3 naturezas. A natureza é a mesma, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Natureza divina, né? Esse aspecto. Não. Mas assim, são questões muito delicadas que a gente, hoje, quando a gente fala numa classe, quando alguém pergunta e é necessário comentar, tem gente que fala assim, nossa, que extraordinário, parece que coisa nova. Não, você é mais velho que anda para frente. Isso aí lá do século V depois de Cristo já tinham resolvido isso. A gente só está visitando temas antigos e muito preciosos devido à necessidade da nossa compreensão. Vamos seguir adiante. Vamos lá, Trindade. Mais um texto importantíssimo aí agora, tá bom? Nós vamos para Romanos 15, verso 16, também falando sobre Trindade. 15 e 16. Romanos 15, 16, eu vou pedir para o Paulo ler para a gente, e ele vai ler o verso 16, a gente vai seguir para as próximas passagens, que é Hebreus 4, 9, 14, e várias outras aí, tá bom? A gente pode pegar Efésios 4, de 4 a 6, 1 Coríntios 12, de 4 a 6, e João 15, no 14, tem várias passagens. Romanos, capítulo 15, verso 16. Página, aí a Raquel está indo atrás da carta de Paulo aos Romanos, primeira carta de Paulo aqui na Bíblia, na ordem da compilação da Bíblia. Capítulo 15, verso 16. Muito obrigado à ajuda do irmão Paulo. Verso 16, irmã. Peraí, eu pedi para o Paulo ler, né? Paulo. Capítulo 15, verso 16. Achou? Ótimo. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Olha que precioso. Ele coloca novamente em justa posição as 3 pessoas. Claríssimo, claríssimo. Vamos ver mais um agora. Vamos lá para Hebreus 9,14. 9,14, irmã Luzia. 9 de Hebreus, verso 14. Aí no finzinho. Mais umas 5 aulas, a irmã Raquel vai estar perida em virar a vida. 5 aulinhas aí, 5 momentos na classe aqui, rapaz, ela vai falar assim, ok, Romanos para cá, Hebreus para cá, já vai. Se cada vez que a gente vier, irmã, você fizer esse movimento todo, rapidinho você familiariza. Amém? Vamos lá? Hebreus 9,14. Anota aí, ó. Ela está fazendo como beriano, hein? Ela está anotando tudinho, ó. Beriano. Hebreus 9,14. É isso aí, já foi bem orientada. Vamos lá então? Hebreus 9,14. Você pode ler, irmãos, Luzia? O sangue de Cristo, porém, purifica a nossa consciência das manchas causadas pelos atos que nos conduzem à morte. Dessa forma, podemos servir a Deus vivo. Pois foi Cadê o Espírito Santo? O verso? Pois foi o próprio Cristo que nos ofereceu a si mesmo como sacrifício perfeito a Deus por meio do Espírito Eterno. Agora apareceu o Espírito Eterno. Então, assim, tem Jesus, o Cristo, vai falar sobre o Deus Imaculado, né? E vai falar sobre o Espírito Eterno. Então, esse verso também apresenta as 3 pessoas da divindade, as 3 em uma posição de equivalentes, um ao lado do outro. Nós vamos seguir para a próxima citação, anotem aí, e já vamos para a próxima. É corrida bíblica aqui, você sai de uma, vai para a outra. Vamos lá. Agora a gente vai para. Deixa eu ver aqui. Eu estou deixando o mais forte para o final, tá? Estou deixando o mais convincente para o final. Então nós vamos para 1 Coríntios capítulo 12.
Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é depois de Romanos, tá? Aquele Romanos que você abriu, viu, Raquel? 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso, são os versos 4, 5 e 6, tá bom? 4, 5 e 6. Isso, dá uma olhadinha aqui. Onde está? Não, é Daniel. Vamos lá aqui. Sim. Já chegou? Não, são vocês. E são vocês. Tá? Volta um. Segundo Coríntios, é a anterior. Está escrito em Coríntios, tá? 1 Coríntios, capítulo 12, verso 4 a 6. Agora eu vou pedir justamente para Raquel ler o verso 4. 1 Coríntios 12, verso 4. Aí, a gente vai fazer um circuito aqui, né? Ela leu o 12, verso 4, a Raquel, Mateus 12, 5, e a gente volta para a leitura. Vamos fazer um circuito aqui, tá? Aí depois vai para a Luzia, dá o 6, tá, Luzia? Vamos lá? Pode ler o 4, não? Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Ó, o Espírito é o mesmo. No caso do Espírito aqui, é o Espírito Santo. Você quer confirmar antes, para não ficar uma coisa assim, mas será que é o Espírito? Vamos lá. O verso 11 diz assim, ó. Verso 11, aí, capítulo 12, verso 11. Diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, quem dá o Espírito, quem dá os dons do Espírito Santo, é o próprio Espírito que dá o dom como ele quer. Então assim, por exemplo, irmão, digamos que você está vindo para a igreja, está estudando, tal, aquela coisa, um dia você se batiza, aí você fala assim, puxa, queria ser profetisa. O Espírito Santo vai dar o dom que ele quer para você, que ele quer, não o que você pede. É ele que escolhe como você vai agir dentro do ministério, da igreja, dentro do seu povo, no meio do seu povo. A obra de Deus vai ser executada por você de acordo com o dom que ele te deu. Segundo o desejo dele, é como ele quer, não é como a gente quer. Deixa eu falar porque eu estou falando isso para você. Por que eu estou falando isso? Quando eu me batizei na igreja, eu tinha 18 anos, foi em 1988. Quando eu me batizei na igreja, eu queria ser profeta. Eu pedi muito para Deus, pedi em oração, chorando, clamando: Senhor, me faz um profeta, eu quero servir o Senhor, eu quero falar do Senhor, eu quero ter a autoridade de um profeta, eu quero fazer o que o profeta faz. Me ajuda, Senhor, me torna um profeta. Eu pedi anos, ou foi 1, 2, 3, foi uns 6, 7 anos. Quando eu estudando a Bíblia, eu vi o que faz o profeta, o que ele passa, foi assim, aí comecei a orar: Senhor, não me faz profeta, não quero ser profeta. Ele nunca me deu, não conhecia. E eu sabia que ele não era certo, eu pedi vários anos, ele não me deu. Depois que eu entendi o que fazia, ele falou assim: Senhor, por favor, me poupa, eu não quero ser profeta. Hoje eu peço para não ser, porque a coisa é tremenda, não é fácil. Isso daí a gente também pode ver na parábola dos talentos, né? Você ganha só um. Deus me deu o meio e já tá bom, né? Chega esse meio mesmo, entendeu? Vamos lá. Então vamos embora. Capítulo 12, verso 4, ela deu o Espírito Santo. E no verso 5, Mateus? E há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ele é Senhor, que é Senhor Jesus Cristo. Ele falou assim: ninguém pode falar que Jesus Cristo é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Paulo está se referindo a Jesus. E ao Pai no verso 6, vai lá, irmã Luzia. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazer. Então, aí nós temos o Espírito, o Senhor, e ele apresenta Deus no verso 6. Toda a impressão é que a linguagem de Paulo aqui é uma linguagem trinitariana, apresentando o Espírito, o Senhor Jesus e Deus o Pai. Agora vamos para Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Para frente. Nossa, você fechou lá. Você estava pertinho já. Você estava em Coríntios. Fica aqui. Assim. Colossenses. É para frente. Depois de 2 Coríntios e Gálatas. Queria ver. Próxima. A próxima já é. Mais uma folha aí, tipo. Efésios 4, mais de 1 a 3. Efésios 4, de 1 a 3. Aqui é um pouco mais claro, tá? Um pouco mais claro. Porque ele nomeia o Pai e fica claro no Espírito Santo. Então, naturalmente, o Senhor fica como Jesus aqui, né? O verso 5. Vamos lá. Nós vamos seguir então essa sequência, esse circuito. O Paulo leu o verso 4, a irmã Raquel o verso 5 e o Mateus o verso 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado,
em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5, Margal. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Verso 6, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e através de todos e em todos vós. então ele aparece do Espírito Santo no verso 4, Jesus no verso 5, Senhor, com o Senhor, e no verso 6, Deus e Pai. Agora ele fala Deus e Pai, então ele destacou o Pai no verso 6, o Espírito no verso 4 e Jesus no verso 5. Aqui fala só um batismo. E por que as pessoas se Boa, excelente pergunta. Por que só um batismo? Aí entra outra questão do só, né? Um só. Esse um só implica em uma natureza de batismo, não em quantidade, mas uma só natureza de batismo. O batismo é por imersão, e só pode ser por imersão. Não significa que você só pode batizar uma vez na sua vida. Vou dar um exemplo disso. No Antigo Testamento, havia cerimônias de purificação por alguma contaminação cerimonial, por exemplo, ou contaminação física mesmo. Normalmente, quem fazia cerimônias de purificação com mais frequência eram as mulheres, porque no Antigo Testamento, Deus fala para as mulheres quando elas passam pelas suas regras mensais, assim ele fala, suas regras mensais, então o período da menstruação, que a mulher ficasse afastada do marido durante os dias da menstruação. E durante esses dias, todo dia, ela se banhava, esse banho era chamado de purificação. Esse banho era purificação. Não. Aí não fica. Então ela se banhava para purificar-se do seu sangue. Daí o que acontecia? A ideia era que a higiene é importante para quem vive, por exemplo, no deserto. Imagina como é para a mulher, com a natureza do órgão sexual para a mulher, se aquilo proliferaria bactérias. Paulo? Não poderia a mulher enfermar. Então a situação do banho era para ela realmente ser mais saudável, manter a saúde dela. E até de repente não oferecer isso também para a saúde do marido. Né? Aí, não para ela e para o marido. Então, olha, a purificação, os homens também passavam por isso, quando alguém tocava um cadáver, coisas assim, sabe? Então, as pessoas passavam por purificação. E essa purificação, o que era? Era o batismo. Só que o batismo naquela época não tinha a conotação que João Batista deu e a conotação que Cristo deu com os apóstolos, que é de conversão, de arrependimento da vida antiga e nascimento para a vida nova. Isso ficou muito mais claro no Novo Testamento. Então a prática do batismo antiga não era uma purificação na vida, entendeu? A mulher, ela se purificava todo mês. Então não era uma coisa assim, uma e acabou a vida toda. Não, era uma coisa assim, rotineira. Quando o batismo veio para o cristianismo, ganhou um ar mais sacro, marcando uma divisória na sua vida, o antes de Cristo e o agora com Jesus. Daí o batismo não se tornou banalizado, ou seja, ele é um pouco mais restrito mesmo. Mas não é impossível você passar pelo batismo mais de uma vez. Vejamos o que aconteceu lá em Atos 19. Atos 19. Eu estou seguindo apenas porque você fez a pergunta, né? Atos 19 menciona um caso em que as pessoas foram batizadas mais de uma vez. Mais de uma vez. Olha o que diz ali. Atos 19 é o Novo Testamento, já está em Atos, então tá bom. Atos 19, verso 1 e 2, 1, 2 e 3, eu acho. Ó, 1, 2 e 3, não, acho que 1, 2 e 3, 4. Ó, 1. Nós estamos no nosso, como chama, nosso roteiro de leitura, né? Circuito. A Luzia, pode ler o verso 1? Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos. Verso 2, não pode? Disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Olha. Então, vamos verso 3. Verso 3, vai lá, irmã Raquel. Paulo perguntou: então que batismo vocês receberam? Eles responderam: o batismo de João. Então eles tinham sido batizados, certo? Eles tinham sido batizados, mas eles não sabiam uma parte da verdade, das verdades bíblicas, eles nem sequer ouviram que tinha o Espírito Santo. Aí quando Paulo viu que, depois ele falou, isso é normal? Isso é normal? É fora da curva, isso aí não dá certo. O certo é você receber o Espírito Santo quando você batiza. Então, peraí, tem muita coisa errada. O que ele fez? Ele remediou o erro, tem um problema aí, a gente vai consertar. Verso 3, Mateus 4, né?
é um 4, desculpa. Então Paulo diz, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, desenvolveu que eles crescem naquele que veio depois dele, isto é, em Cristo Jesus. Não terminou, vamos seguir adiante. Verso 5, irmã Luzia. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. E o verso 6, Paulo? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Ou seja, aquilo que era anormal, você ser batizado e não receber o Espírito Santo, porque nem sabia que tinha o Espírito Santo, como que isso? Isso é anomalia, isso não é normal. O batismo está vinculado, o Espírito Santo está vinculado com o batismo. Então, quando você batiza e você nem sabe que tem o Espírito Santo, alguma coisa está errada. Tem que fazer o quê? Batizar. Eles batizaram de novo. No ano 6, você está vendo? Eles já eram batizados no batismo de João e foram batizados uma outra vez. Então você percebe que o batismo, por esse caso, ele não é uma coisa assim única e acabou. É claro que é uma cerimônia sacra, né? Um sacramento, é uma prática, um ritual sagrado de negação da vida que eu vivia longe de Jesus e agora é o compromisso de viver uma vida diferente. E é muito solene, por isso que não é banalizado, não pode ser banalizado, não pode fazer a torta direita. Essa semana eu dei um tropeção, vamos lá, vou batizar. Aí na semana que vem eu fiquei fraco porque tinha a Mega Sena, ficou multiplicado em dezembro, multiplicado sei lá quantas centenas de milhões, eu vou botar na minha Mega, eu vou jogar nessa coisa aí porque eu fui tentado e joguei, vai batizar? Não é brincadeira, não é para batizar cada vez que você quer. Mas se algum pecado seu te levou a você ser desligado do corpo de Cristo, da igreja, se uma prática pecaminosa te escravizou de tal forma que você nem pensa mais em Jesus, nas coisas dele, você já está desligado do céu, ou eu estou desligado do céu, e a igreja não percebeu. Quando a igreja dá conta, o que a igreja faz é fazer o que o céu já fez. O céu já me desligou. A igreja não sabe ainda, por isso que me desligou. Entendeu? Quando a igreja sabe, você está assim, tá bom, mas vamos lá, tenta reconciliar, tenta ver se o irmão fica firme, se volta para Jesus, para não ter que cortar. Porque o batismo não é brincadeira. Mas se tiver que cortar o membro, corta o membro da igreja. Aí depois, se ele se arrepender e voltar de novo, ele pode ser rebatizado. Mas não é brincadeira. Quer dizer, você não pode tratar o batismo como se fosse uma coisa banal, né? Fosse um lava-jato, né? Então, me manchei aqui, vou lá e já toma aquele lado no chão. Não é assim. Não é um banho de mangueira. Vamos lá então. Trindade, vou acabar agora. João. Eita, que o estudo já foi, a gente já deu uma volta na lua e voltou, né? Não satélite natural da Terra. Vamos lá para João capítulo 14, que a gente vai terminar, tá? 14, 15. 14 e 15, já basta, tá bom? 14 e 15, Trindade, tá? Agora, eu não estudei com vocês a Trindade de uma forma apologética. O que quer dizer isso? De uma forma a defender a Trindade contra os argumentos inimigos. Não fiz isso. A gente pode fazer num outro momento um estudo apologético da Trindade. Tipo, quais são os argumentos contrários? Aqui, o que você faz? Você faz isso, dando um caminho para vocês. Quando alguém fala tal coisa, o que você faz? O que você usa da Bíblia para poder você mostrar que o cara está errado? O testemunho de Jeová está falando com você tal coisa contra a Trindade. Como que você se defende? Ele está usando esse texto, e agora? Como que eu me defendo? Aí você tem que usar, isso aí eu não fiz, não é o estudo de agora, é um outro momento. Vamos lá então, João 14, verso 16 e verso 24. 16 e 24. E aqui no verso 16 e nos versos vizinhos do 16, tem pano para manga que debater, viu? Capítulo 14 de João, verso 16, tem pano para manga, aqui o verso 17, 18, 19 é coisa tremenda, mas eu não vou parar nisso agora, eu estou adiantando, tá bom? Vamos para o verso 16 então, a leitura parou em quem no circuito? Eu não sei quem deu por último, foi Paulo? Foi você? Verso 16. João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Vamos lá, perguntinha. Quem é o eu aí do verso 16? Eu rogarei ao Pai. Jesus está falando, eu rogarei ao Pai. Então Jesus, começa com Jesus. Ele. Dizendo, eu rogarei a quem? Ao Pai. A pergunta é, Jesus e o Pai é o mesmo?
Se fosse o mesmo, ele estaria usando de teatro. Então eu vou pedir para mim mesmo. Seria teatro, né? O fingimento de que eu sou um e que ele é outro. Não, Jesus não finge. Ele realmente ora por um outro, que é o Pai. E esse Pai dará outro Consolador, ou seja, não sou eu. Não sou eu que ele vai dar. É o outro. Eu oro ao Pai e ele nos dará outro, porque eu vou embora, você não vai me ver mais. Jesus ia embora para o céu e ele mandou o Espírito Santo como sucessor de Jesus. Substituto de Jesus. Vejamos o capítulo 14, verso 26. 26, gente. Só um instantinho aqui. O recadinho da igreja hoje está. No comecinho do estudo eles estavam aí fora numa gritaria. Vamos lá. Acharam o verso 26? Pode ir então, Mateus. Assim, peraí, só um instantinho, deixa eu chamar a Raquel e voltar. E o seu esposo não pode vir, mano? Não quis. Ah, tá, misericórdia. Próxima outra ele vem. Vou te dar um jeito de arrastar o ombro lá. Não, João, continua. Era mesmo. É, João mesmo, João. Você está no Evangelho de João? Tá onde? Capítulo 14. É o 14 mesmo, verso 26. É ali mesmo, do ladinho. Bora? Pode ler, Mateus. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas, e vos trará à lembrança todas as coisas, tudo quanto eu vos tenho dito. Então vamos lá, o Consolador, aí tem uma vírgula, essa vírgula é explicativa. Eu vou dizer quem que é o Consolador, ele fala o Espírito Santo, então é uma pessoa só, certo? Consolador e Espírito Santo aqui é uma pessoa só. Ele está explicando, ó, mas o Consolador, vírgula, o Espírito Santo, então essa é a mesma pessoa, né? Aí diz no verso, continua 26, que o Pai, segunda pessoa, enviará em meu nome, nome de quem? Jesus. Então nós temos os três aqui novamente. Então a Bíblia está cheia disso, João está cheio disso. João 15, 26, vamos lá, 15, 26, anota aí no seu bloquinho de notas. E quando você tiver uma dúvida, você anota a dúvida. Se você não falar a dúvida hoje, pode falar no outro dia, sem problema. E este vídeo sendo compartilhado na internet, que as pessoas que nos acompanham também façam suas perguntas, formulem o questionamento e envie para nós. E a gente vai responder assim que a gente tiver acesso às perguntas. Capítulo 15, verso 26, acharam? 15, 26? Luzia, você pode ler para a gente o 26? Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da Verdade, que vem do Pai, ele falará a respeito de mim. E eu sou quem enviará esse Auxiliador a vocês da parte do Pai. Então esse verso, por que ele é marcante? Esse verso é marcante porque ele fala da Trindade duas vezes. Duas vezes ele fala da Trindade. Eu vou passar para vocês como está escrito na minha. Diz assim, ó. Quando vier o Consolador, vamos lá, Consolador e Espírito Santo, certo? Que eu, Jesus, da parte de quem? Do Pai, vos enviarei. Aí ele volta as três pessoas de novo. O Espírito da Verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. Então ele circula as três pessoas duas vezes, ele dá uma volta nas três, falando a função de cada um ali no verso, que fica claro, Jesus enfatiza. É como se ele dissesse assim, se você não entender agora, não vai nunca mais. Então assim, esse é um texto tremendo sobre a Trindade também. Agora, textos controversos, eu vou só citar assim, só para corroborar uma coisa que eu falei no comecinho, só para a gente terminar, tá bom? Terminando mesmo. Agora é 4h35, nós começamos mais ou menos 4h20, 21, 13h20, 13h20 e pouco, né? Quase uns, tá 1h10 que nós estamos estudando, mais ou menos, 1h10. Quando eu comecei o estudo de hoje, eu mencionei que na Bíblia tem muitos versos que falam que Deus é um só. Deus é um só. Tem Oséias 13:4, tem várias passagens em Isaías 40, 42, 43, 44, 46, tem vários versos ali que falam que Deus é um só. Aí você fala assim, tem um texto que é o Shema quer dizer ouve Israel, né? No hebraico, quando eu fui motorista de táxi em 2003, eu fiquei 3 ou 4 meses como motorista de táxi, né? É substituto, claro, eu não era dono do táxi, era o meu irmão da igreja adventista. Quando eu trabalhei de táxi, tinha um cliente da vizinhança lá do Jardins, lá na cidade, no centro de São Paulo, pertinho da Paulista, tem uma rua chamada Alameda Joaquim Eugênio de Lima. Eu trabalhava no cruzamento da Joaquim Eugênio de Lima, com a decidona que vai lá para Rio Pinheiros, né? E o cruzamento com a Alameda Sarutaiá.
Sarão Itaiá com Joaquim Gênio Lima. Ali tem um ponto de táxi, eu trabalhei naquele ponto. Tinha vários adventistas lá, tinha uns 5 ou 6 adventistas, ou mais ali. E aí o que aconteceu? Eu me acostumei lá a atender um judeu, um israelita, que morava na Sarão Itaiá. E ele costumava sair às vezes durante a semana, mas sábado era de lei, sábado ele sempre saía. Por que ele saía? Porque ele ia para a sinagoga. Mas não é só isso, depois da sinagoga, esse israelita, ele ia para a casa da amante. E quando ele saía sábado de manhã, ele queria que o taxista acompanhasse ele geral. Ele queria um taxista só. Porque se fosse todos os taxistas, todo mundo ia ver ele saindo para a casa de uma outra. Ele queria um cara só. E aí eu saí com ele algumas vezes durante a semana, e ele falou assim, eu puxei conversa com ele, ele gostou de mim, falou, queria que você viesse sábado para você me atender. Falei, por que o senhor quer que eu venha amanhã? Vem que você vai ganhar mais de 50 reais. Mais de 50 reais. Eu falei assim, pô, legal, mas eu não posso vir, eu sou adventista. Ele, o que é isso? Eu falei, sou adventista do 7º dia, eu sou um cristão que guarda o sábado. Aí ele disse, você guarda o sábado? Eu pode um papo com ele, né? Ele soube que eu não podia vir sábado, ele queria que eu não viesse. Ele gostou de mim. Então eu falei para ele assim, o senhor Cláudio Finzi, o nome dele é Cláudio Finzi, já deve ser falecido, isso foi em 2013, ele já tinha uns 70 anos. Eu falei, senhor Cláudio Finzi, o senhor é brasileiro? Ele falou assim, não, eu sou nascido na Itália. E eu vim na Itália, eu vim para cá, criança, na Itália, adolescente, por aí, meus pais me trouxeram por causa da Segunda Guerra Mundial, por causa da perseguição dos judeus e tal. E como na Itália os fascistas eram amigos do regime nazista, meus pais tiraram a gente de lá. E ele veio, vem pra cá criança, estou aqui até hoje, tal, aquela coisa. E eu perguntei para ele assim, escuta, só podia me ensinar como que se diz Deuteronômio 6, 4:6, eu acho que é isso, 6:4, acho que é 6:4. Você poderia me ensinar? Ele falou, por que você quer saber? Eu falei, poxa, porque eu acho bonito a língua hebraica, porque eu já ouvi falando, né? Mas eu não lembro como que fala, me ensina a falar. Aí ele falou assim, tá, vou te ensinar, ó. Como que é no português? Lê aí. Eu falei, ouve ao Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, né? Eu falei pra ele, né? Aí ele falou, tá, vou te falar em hebraico. Aí ele falou assim, ó, fala assim, Shema. Aí eu falei, Shema, Israel, ele falou Israel, não é Israel, é Israel. Aí eu falei, Shema Israel. Agora você fala assim, Adonai Eloheinu. Aí eu falei, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Que é, ouve a Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Adonai Echad. Esse único Echad é a unidade composta. É a unidade composta. Onde que a gente vê que Echad é a unidade composta? E eu queria citar isso para vocês, rapidinho. Tá? A saideira, desculpa aí. Ó, Gênesis capítulo 2, verso 24, 32:8. Aí vamos devagar, vamos por vez. Gênesis 2:24 diz assim, ó. É sobre o casamento o texto, hein? Para quem gosta de casamento, isso. Deus já sabe demais. Aí para juntar o homem e a mulher, só tinha coisa de Deus, meu irmão. Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe. O homem vai deixar o pai e a mãe para fazer o quê? E uniciar a sua esposa. Aí o verso diz, e os dois serão uma só carne. A pergunta é, são dois ou são um? São dois e um. São dois e um. Eles são dois num sentido, porque cada um é diferente, são componentes do casamento, né? São partes do casal. Cada um é uma parte. E as duas partes são juntas, ou seja, eles são um num sentido. Mas o sentido dessa unidade não é uma unidade única, simples, é composta, marido e mulher. É nesse sentido que Deus é um em si mesmo. Mas toda vez que o profeta vai contrastar o Deus verdadeiro com o falso, ele usa outra palavra, Yahid, que é a unidade simples. Ele é único, ele não pode ser comparado com os ídolos, é assim, sabe? Mas toda vez que o profeta vai falar da natureza de Deus, o que ele é, ele fala errado. E aí, eu vou mencionar exemplos para vocês em Gênesis de que unidade composta existe. Vamos lá para... A gente chama de isso de ouvir tarde e manhã no primeiro dia. Exatamente, tem Gênesis 1, está lá errado também. Errado, é um no sentido de tarde e manhã, dois componentes. Abra sua Bíblia aí em Gênesis capítulo 32, e o verso 8. Nós vamos ler duas passagens só, tá? 32:8. Deixa eu ver se é isso mesmo. 32, verso 8. E depois 34:16. Só esses dois, tá bom?
Só isso já basta. 32:8, acharam? Então, vocês se lembram de monocircuito? Já me perdi todinho, já fui lendo coisa aqui, eu nem me lembro de uma. Vamos lá. Então eu vou ler mesmo, para poder poupar vocês. Porque dizia, se Saul vier a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Quando você fala um bando é o quê? Um bando é um monte de homens. Mas ele é um, no sentido, né? Porque não são dois bandos, é um só. Mas ele é uma unidade composta, porque o bando é a composição de vários indivíduos, várias pessoas. Então é uma unidade no sentido composto, de certa forma. Olha o 34:16. Esse é melhor ainda. 34:16. E o 22 dá na mesma, tá bom? Eu não vou ler o 22 também, mas dá na mesma. O 16 diz assim, 34:16. Então vos daremos as nossas filhas e tomaremos as vossas filhas. Isso aqui é um acordo para uns casar com outros, né? Nossos filhos vão casar com a filha de vocês e nossas filhas vão casar com seus filhos, bem assim, sabe? E aí diz, e habitaremos convosco e seremos um povo. Então a ideia de você ter um povo, não dois, é porque é um povo mesmo. Mas o povo ele tem vários componentes. Você não pode dizer que o Paulo é um povo, né? Que eu sou um povo. Eu não sou um povo. Mas junto com Paulo, os membros dessa igreja, formamos parte de um povo. Né? Aí sim. Mas quando você fala um povo, você pressupõe que é uma unidade composta por vários indivíduos, vários membros, componentes daquele povo. Não tem um povo de um nome só, né? Aí já é o único que sobrou, é como se fosse o último moicano, sabe? Então, é isso aí. Então, essas são as evidências de que há uma pluralidade de pessoas em Deus. E as evidências da Trindade, maciçamente no Novo Testamento. No Antigo tem indícios. O verso principal, Isaías 48:16. Mas no Novo Testamento é abundante, de capa a capa você vai lendo, você vai encontrando coisa. Agora, tem peculiaridades desse tema que eu não estou entrando agora, obviamente. Eu não fiz um estudo apologético da Trindade. Do tipo, você tem que estar familiarizado com os argumentos adversários da Trindade, para você saber como refutá-los. Quando você tem essa familiaridade, tem que fazer um estudo apologético. Eu não posso fazer agora, por causa do tempo, só isso. Senão a gente fazia também assim, tranquilo. Pela necessidade que a gente tem, né? E certamente vai surgir oportunidade. A controvérsia sobre a divindade de Cristo, a natureza humana de Cristo, a obra salvadora de Cristo, a obra santificadora do Espírito Santo, são detalhes importantes da Trindade que a gente vai deixar para um outro momento. Mas assim que vocês apelarem, a gente se dedica e a gente se aprofunda em cada um desses temas. Tudo bem? Beleza? Vamos terminar com a oração? Pode ser? Vamos orar, porque o horário já está avançado, a molecada já está pedindo arrego aí já, né? A turminha está falando, chega mãe, vamos embora, calma, vamos embora. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por tua misericórdia nos alcançar e por teu Santo Espírito nos trazer para este santo lugar, para estudarmos a tua palavra, aprendermos mais do Senhor, nos aproximarmos de ti e sermos pessoas transformadas, diferentes desse mundo. Que o Senhor nos use como testemunhas suas. Que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos encha do teu poder, da sabedoria do Espírito Santo, para nós nos defendermos diante do mal, para nós ensinarmos a tua palavra e conquistarmos outros corações para ti. Que o Senhor nos dê um bom restante de sábado, um início de semana na tua companhia e proteção. Nós choramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.